Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical desse mês de junho. Esse mês de junho nós vamos falar sobre oportunidade em tempos difíceis, né? Como essa imagem aqui no fundo, né, que mostra essa mulher tirando ali, como se estivesse tirando uma figura de dias de chuva, e mostrando ali que há oportunidades, que por trás desses dias difíceis há um sol bonito, por trás dos dias chuvosos, tristes, há um sol bonito, há oportunidade em tempos de dificuldade. Durante o mês de junho, eu te convido a caminharmos juntos na palavra do Senhor, buscando ali conhecermos quais são as oportunidades que Deus tem nos dado nesse período que nós estamos vivendo. Bem, eu gostaria de começar nesta manhã, nesse primeiro domingo, falando sobre o texto que nos inspirou para esses estudos, que é o texto lá de Jeremias, capítulo 12, principalmente o versículo 5. Mas antes de ler o texto da palavra de Deus que nós vamos estudar hoje, eu gostaria de convidar você a ter um tempo de oração. Talvez você parou aí por algum instante e não se aquietou ainda, mas nós vamos orar, pedindo que o Senhor aquiete o nosso coração. Oremos. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez de nós teus filhos e filhas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chama, Senhor Deus, para andar na tua presença. E o Senhor deixou-nos a tua palavra, orientação segura para nossas vidas. Deus, o Senhor sabe muito bem que nesses dias, ó Pai, nós temos vivido dias difíceis. E nós queremos, como teus filhos, ó Deus, enfrentá-los com fé e com coragem. Por isso nós oramos, ó Deus, pedindo graça do Senhor, para que à luz da tua palavra possamos ser tocados, transformados pelo Senhor, para, Deus, lidarmos de maneira vencedora e sábia com os dias de dificuldades que nós estamos vivendo, Pai. Oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ver Jeremias, capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, e nós vamos ver então na voz do Cid Moreira, e você vai poder acompanhar o texto que vai aparecer aqui. Leiamos. Jeremias, capítulo 12. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Muito
Muito bem, você viu aí como é que o profeta chega diante de Deus, como é que ele se entrega diante de Deus. Ele apresenta uma queixa, ele apresenta a realidade de dias difíceis que ele está vivendo, e Deus dá uma resposta para ele. Então, esse foi um texto que nos inspirou a pensarmos sobre esse tema para o mês de junho, oportunidades em dias difíceis. Porque quando o profeta Jeremias chega para Deus e apresenta os dias difíceis, e Deus dá uma resposta para ele, a resposta de Deus é diferente da resposta que nós daríamos, quem sabe, para um filho, para uma filha que chegasse falando de dias difíceis. Porque Deus não fala assim, não liga não, isso vai passar, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Deus, ele não usa essas respostas prontas que muitas vezes nós usamos quando pessoas vêm repartir conosco as situações difíceis que estão enfrentando na vida. Não, Deus não faz isso. Ora, ele sendo sábio, ele sendo amoroso e ele sendo poderoso para inclusive trazer solução para todos os problemas que Jeremias tinha apresentado, mas ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele faz um convite para Jeremias, um convite à coragem. Esse é o tema da aula de hoje, um convite à coragem, porque nós estamos vendo dias bem difíceis, estamos vendo dias que podem nos encher de medo, de insegurança, de um sentimento de que estamos a Deus dará, que estamos desprotegidos, desabrigados, que estamos sem o cuidado de Deus. Esses dias nós estamos vivendo. Porque todos os dias nós ficamos sabendo de alguém que se contaminou com Covid e de pessoas que, ainda que jovens e saudáveis, estão sendo ceifadas através dessa doença. Então, essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas podem gerar em nós esses sentimentos de medo, de angústia, de tristeza, de insegurança, de estarmos sem o cuidado de Deus. Desamparo é a palavra que eu gostaria de lembrar aqui. Às vezes nós nos sentimos assim desamparados. Então, nesse momento, nós precisamos de nos encorajar. Afinal de contas, somos filhos e filhas de Deus. Imagine que, à semelhança de Jeremias, eu e você chegássemos diante de Deus e compartilhássemos para Deus as lutas que estão acontecendo ao nosso redor. O que será que ele falaria? Será que ele falaria assim, liga não, meu filho, isso vai passar rapidinho, liga não, você está pensando bobagem. O que será que Deus falaria? Para Jeremias e para nós nesses dias, o Senhor faz um convite à coragem, um convite a enfrentarmos os dias difíceis com coragem. E aqui algumas lições se destacam nesse texto que nós lemos, e eu gostaria de destacá-la da seguinte maneira. A primeira delas é: dias difíceis não são extraordinários, são comuns. Sim, dias difíceis não são extraordinários, são comuns. Porque veja que quando Jeremias fala sobre esse problema da prosperidade dos maus, é uma coisa recorrente na Bíblia. Se você ler lá o Salmo 73, você vai ver Asaf, o salmista, também reclamando sobre esse problema. A prosperidade dos maus, que traz angústia para os justos, é mais comum do que nós gostaríamos. Isso acontece várias vezes. E a pergunta que nós fazemos diante disso é por que Deus não acaba com os maus? Por que Deus, por exemplo, vamos pensar aqui em alguns momentos da história em que os maus prosperaram e os maus, inclusive, oprimiram o povo de Deus e aparentemente Deus não fez nada. Por exemplo, por que Deus não matou Faraó quando o Faraó mandou matar os meninos do sexo masculino dos judeus? Por que Deus, lembra quando nasceu Moisés, o Faraó tinha mandado matar as crianças do sexo masculino? Por que Deus não matou o Faraó?
Por que Deus continuou deixando que ele vivesse? Por que Deus deixou que ele fizesse esse mal? Porque a reclamação de Jeremias é essa: os ímpios, eles estão prosperando, a lavoura deles prosperam. Senhor, inclusive ele faz um pedido para Deus, né? Senhor, acaba com essa gente, leva eles para o matadouro, como ovelhas para o matadouro. Uma outra questão: por que Deus não matou o rei Manassés quando o rei Manassés levou o povo de Israel à idolatria? O rei Manassés foi um dos piores reis do povo de Israel. E pasmem vocês, foi o rei que mais reinou. Davi, Salomão reinaram por 40 anos. Manassés reinou por 55 anos e foi mal. Levou o povo de Deus para a idolatria, chegou ao absurdo de sacrificar o seu próprio filho no altar, onde se oferecia sacrifício ao Senhor. Mas ele não sacrificou ao Senhor o seu filho, sacrificou a Baal. Por que Deus não matou esse rei? No final da vida, Manassés se arrepende, e ele é um exemplo de que uma pessoa pode andar uma vida inteira longe dos caminhos do Senhor, mas ainda assim ter a chance de ser transformado, quebrantado, mudado. Manassés era um dos descendentes de Davi. Deus o quebrantou, Deus mudou o coração dele. Impressionante. Mas por que Deus deixou ele reinar por tantos anos? Por exemplo, por que Deus não matou Herodes? Por que Deus não matou Herodes quando Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de 2 anos para baixo, na época em que Jesus nasceu? Olha, Deus não mandou matar Herodes. Porque assim, lá no livro de Atos, tem uma ocasião em que Herodes faz um discurso e as pessoas dizem assim: ora, ele falou como um Deus. E aí o livro de Atos diz que Herodes foi comido de vermes, porque ele aceitou a glória que seria de Deus. Bom, quando a gente lê esse episódio, a gente fala assim: tá vendo? Ele fez uma coisa errada e está pagando por isso. Mas e quando ele manda matar as crianças? Por que Deus já não põe fim na vida dele para que acabasse com a maldade dele? Por que Deus não matou Hitler, por exemplo? Quando Hitler começou a perseguir e querer exterminar o povo de Israel, os judeus, por que Deus não matou Hitler? Por que ele deixou que ele fizesse tanta coisa ruim? Nós não sabemos. Nós não temos respostas para isso. Nós não temos resposta, mas nós podemos confiar em duas coisas. Primeiro, no caráter de Deus. Deus é bom. Deus, ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Mesmo quando ele permite que coisas ruins aconteçam conosco, ele é bom. E Deus é justo. Deus tem nas suas mãos as chaves da história. No dia certo, no tempo certo, ele vai fazer justiça. Então, nós devemos concluir que dias difíceis não são extraordinários. Eles são comuns. Eu não sei de onde é que foi que surgiu essa ideia de que a vida tem que ser boa, a vida tem que ser tranquila, a vida tem que ser fácil. Não. A vida, ela tem dias difíceis mesmo. Não é para nós nos admirarmos disso. Por exemplo, veja lá o que diz lá em Mateus 26. É impressionante isso, porque Jesus tinha o poder de se livrar da prisão que os soldados iriam fazer com ele. Mas ele não faz isso. É impressionante isso, porque ele tem o poder de impedir a situação difícil, mas ele se sujeita a ela. Como que alguém dissesse assim: é isso que me espera, e isso eu vou encarar com coragem. O texto diz lá, quando eles vão prender Jesus, Pedro, saca da espada, corta a orelha do servo do sacerdote, o Malco. Então Jesus diz: você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Jesus, ele tem o poder, ele pode pedir ao Pai e receber um exército de anjos para socorrê-lo. Mas ele não faz isso. Ele encara as dificuldades. Porque ele sabe que dias difíceis não são extraordinários. São comuns. Aqui a vida é assim mesmo. Então,
Para de ficar reclamando, para de ficar achando que é extraordinário o que está acontecendo. Esses dias estão ruins mesmo. Mas dias ruins aconteceram na humanidade muito mais vezes do que dias bons. Não é extraordinário, encoraje-se. É assim que é a vida. A vida é feita de crises, nós sempre enfrentamos crises. A primeira crise é quando nós nascemos. Quando aquele útero gostoso e que nos abrigava começa a nos expulsar, parece que quer nos matar. A gente não lembra disso aí, né? Mas para uma criança é mais ou menos isso. É uma crise. As coisas são difíceis, né? Isso nos faz ter um olhar depressivo para a vida. Saber que a vida é difícil mesmo nos faz ter um olhar depressivo. Ora, é preciso nós olharmos para além das circunstâncias temporais. Sim, dias difíceis fazem parte da nossa vida, mas nós não precisamos de ficar deprimidos, achando que a vida é como aquele personagem do desenho animado, o Hard, que dizia, ó vida, ó dia, ó azar. Não, a vida é difícil mesmo, mas o nosso olho, o nosso olhar não está apenas para esse tempo, esses 80, 90 anos que vamos passar aqui. O nosso olhar está na eternidade. E nós não perdemos nada da eternidade, mesmo que tenhamos muitas perdas aqui nesse período de 90, 100 anos que nós vamos passar aqui. Nós não perdemos nada na eternidade. Nós não perecemos. Nem um fio de cabelo, Jesus diz, nós vamos perder, ainda que a gente possa morrer assassinado, injustiçado aqui nessa vida. Dias difíceis não são extraordinários, fazem parte dessa vida, fazem parte desse tempo, mas eu olho com esperança para o futuro, para a glória que está nos esperando. Uma segunda lição que nós podemos aprender desse texto está no versículo 5, que é o versículo chave. Gente, que tremendo! Eu não sei você, mas Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Jeremias apresenta diante dele a sua reclamação. Jeremias fala de coisas que realmente estão acontecendo e que entristecem, que realmente angustiam a alma. Senhor, os maus estão prosperando. E aí, ao invés de Deus dizer assim para ele, assim, Jeremias, não fica assim não. Fica assim não, rapaz. Olha, confia em mim, eu sou um Deus justo, eu sou um Deus amoroso. No final vou pôr ordem em todas as coisas. Deus não fala isso com Jeremias. Olha a resposta que Deus dá para Jeremias depois que ele apresenta o lamento para Deus. Versículo 5, Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que você vai correr mais que os cavalos? Se você se sente seguro, se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? As matas do Rio Jordão era um lugar de vegetação densa, onde havia muitos animais, inclusive o perigoso leão asiático habitava nas matas do Rio Jordão. Então, Deus está dizendo isso para Jeremias. Jeremias, você está achando a situação difícil, mas eu estou dizendo para você, a situação está fácil. A situação ainda está fácil. Se você reclama quando a situação está assim, como é que você vai suportar quando a situação ficar realmente difícil? Aconteceu uma coisa engraçada no último domingo. Alguns irmãos e irmãs sabem que eu fui levar o nosso irmão Carvalho, nossa irmã Suzana, lá para Jacarezinho, para eles ficarem junto da família deles, onde um dos familiares é médico. E aí eu estava lá e o médico chegou. E o médico falou assim para o Carvalho e para a Suzana. O Carvalho e a Suzana todos assustados, preocupados, né? A oxigenação muito baixa e tá. Aí o médico falou assim, a situação de vocês é leve. Foi bem engraçado, porque eles cheios de medo. E o médico que já tem experiência, já tratou várias pessoas com Covid, olha para o quadro e sabe que o quadro é leve, porque há quadros bem mais graves do que aquele. É mais ou menos o que acontece aqui. Deus olha para Jeremias reclamando, apresentando um problema como se fosse a pior coisa do mundo. Senhor. E Deus fala para Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens,
como é que você vai correr mais que os cavalos? Se você não se sente seguro em uma terra de paz, como é que você vai conseguir viver nas margens do Rio Jordão? Poderíamos resumir o que Deus está dizendo para Jeremias? Seguinte: as lutas são oportunidades para o crescimento. Essa é uma lição que Deus quer ensinar para Jeremias. As lutas são oportunidades para o crescimento. Ou seja, a luta que você está passando hoje, elas te preparam para você enfrentar lutas piores que virão. Deus, Ele não nos livra das lutas, mas Ele nos sustenta nas lutas. As lutas são como exercícios que fazemos, que fazem com que nós ganhemos músculos para enfrentar exercícios mais difíceis. Músculos emocionais, músculos espirituais, para enfrentar lutas mais difíceis. É isso que Deus está dizendo. Ora, Jeremias, a luta que você está me dizendo é como correr com homens. Mas vai ter dias que você vai ter que correr com os cavalos. A luta que você está me dizendo, Jeremias, é como viver numa terra de paz. Mas vai ter dias em que você vai fugir e vai ter que viver nas margens do Jordão, um lugar muito mais perigoso. Ou seja, pegue esse tempo que você está vivendo agora, fortaleça-se nele, ganhe músculos emocionais, ganhe músculos de fé, músculos espirituais, para que você possa suportar as dificuldades que virão logo aí à frente. Deus não ilude Jeremias com promessas vazias, mas o encoraja para tempos difíceis. Deus o encoraja. Impressionante, né? Que Jesus também faz isso. Jesus, ele não esconde dos discípulos que os discípulos vão enfrentar dificuldades, mas Jesus os encoraja para que, ao enfrentar as dificuldades, eles saiam vitoriosos. Por exemplo, lá em Lucas 12, versículo 11 e 12, Jesus diz assim: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governos e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vocês vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Nos nossos dias, a gente tem medo de dizer isso para as pessoas. Eu disse outro dia para um irmão, falei, cara, quando você pegar o Covid, faça isso. Dá a impressão que você está desejando que a pessoa pegue. Mas Jesus está dizendo assim: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas. Sabe, a gente está vivendo com essa ideia de que coisas ruins não podem nos acontecer. Não devem nos acontecer. Não estou dizendo que a gente tem que se alegrar e desejar que elas aconteçam. Claro que não. Mas também nós não devemos deixar de fora da realidade possível dificuldades. Né? As lutas são oportunidades para a gente crescer. Temos que olhar para elas assim. Quando eu enfrentar dificuldade, eu vou me fortalecer, me encorajar no Senhor e vou sair vencedor. E eu vou poder consolar outras pessoas que já estão passando por lutas agora, que eu já passei. As lutas são oportunidades para nós crescermos. É o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, você está correndo? Tem que correr mesmo. A vida é como uma corrida. Mas preste atenção, você está correndo só com os homens por enquanto. Vai ter dias que você vai ter que correr com os cavalos. E aí é que você tem que ser forte, cara. Então não fica esmorecendo agora não. Porque Deus é esse Deus que espera que nós sejamos corajosos, responsáveis e maduros. Outro dia eu estava lendo um texto lá de Gênesis, quando Deus chama Caim para conversar. Caim tinha matado Abel, né? Abel e Caim tinham feito uma oferta diante do Senhor, e Deus tinha aceito a oferta de Abel, mas tinha rejeitado a oferta de Caim, e Caim estava triste, acabrunhado, com o rosto sisudo, cara fechado. Então o Senhor lhe disse, Gênesis capítulos 4, versículos 6 e 7, então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo,
Olha como Deus põe a responsabilidade nas costas dele. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Deus não fala assim, oh rapaz, mas também é porque você é o caçula, mas também porque você, mas também é que o seu irmão é assim. Não. Deus fala assim, cara, você agiu errado. E o pecado está contra você. E quem tem que dominar o pecado é você mesmo. Deus põe a responsabilidade nas costas de Caim. Então, as lutas devem ser vistas assim, como oportunidade de nós exercitarmos o nosso caráter, a nossa fé e crescermos. E não apenas como oposições que querem nos destruir. Uma terceira lição que esse texto aqui de Jeremias 12 nos ensina, bem importante, tá? Claro, todos são importantes, né? Mas ela nos ensina que a fé e a coragem são necessárias em ambientes hostis. Porque como é que Deus termina essa conversa com Jeremias? Jeremias apresenta o seu lamento. Então Deus fala para ele esse versículo 5, né, de Jeremias 12. Cara, se você está cansado, né? E aí no versículo 6, Deus diz assim, até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus não dá refresco para Jeremias, né? Porque se Deus fosse igual às pessoas de hoje, diria assim, não, tudo vai dar certo, fica tranquilo, olha, você vai vencer, força, seja forte. Deus não fala isso, não. Você fala assim, cara, se encoraje, aproveite as dificuldades que você está tendo agora, que são pequenas, para você se preparar para as dificuldades realmente grandes que virão. E outra coisa, você vive num ambiente em que as pessoas são traidoras. As pessoas mais chegadas traem você. Elas criticam você pelas costas. Credo, que ambiente ruim de viver. Deus diz que Jeremias vivia na família que era assim. Às vezes nós vivemos na igreja que é assim. Pessoas que criticam, que falam você pelas costas, que apunhalam. Mas e aí? E aí que é assim mesmo? É assim mesmo, Deus está dizendo para Jeremias, é assim o ambiente que você vive. Então, é nesta hora que você tem que ter fé e coragem. Não é para falar assim, oh Deus, mas que ambiente difícil que o Senhor me deu para viver, me tire desse ambiente, me coloca num ambiente melhor, mais tranquilo, onde não tenha gente que fale de mim pelas costas, onde não tenha gente que me critique, onde não tenha gente que me trai. Não! É num ambiente de dificuldade, é num ambiente hostil, que a fé e a coragem são mais necessárias. Porque ter fé e ter coragem quando tudo está bem, que valor que tem? Que valor que tem você ter fé e coragem quando tudo está bem? Está tudo dando certo, nenhuma ameaça em vista, nenhum perigo. Eu sou uma pessoa de fé. Mas está tudo bem, para que ter fé? Tem um pastor da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Antônio Elias, ele já é falecido, mas viveu 90 e poucos anos, e ele dizia assim, quem tem dinheiro não precisa de fé. Ele falava assim em relação à construção de igrejas. Ora, se você tem dinheiro, você contrata a empresa, contrata a construtora, compra os... Agora, se você não tem dinheiro, aí você tem que crer, você tem que orar, você tem que ter coragem. Quando tudo está bem, para que fé e coragem? A fé e a coragem são necessárias em ambientes hostis. Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Sabe, enfrenta a crise, começa, eu não sei se eu vou aguentar, está difícil, não, também não quero mais. Então você é fraco mesmo. Na hora da crise,
fortalece, é a hora de você se fortalecer em fé e coragem. E não a hora de ficar esmorecendo e reclamando. Essa é a lição que o Senhor está dando para Jeremias. Jeremias, a situação que você está vivendo é pequena ainda. A crise nem é tão grande quanto as crises que você vai enfrentar. E o ambiente que você vive é hostil mesmo. É aí que você tem que viver, cara. É aí que a tua fé é necessária. É aí que é necessário ter fé e ter coragem. Preste atenção nos exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, foi no Egito como escravo e depois como prisioneiro que José mostrou-se frutífero. Ora, porque ser frutífero dentro de casa, com o papai e mamãe cuidando de você, e você dar bom fruto, e você ser um menino bom, isso aí é a obrigação. Mas é na hora que você é vendido, injustiçado, que você é escravo, e que como escravo você é injustiçado, é ali que você mostra que você é realmente frutífero. É por isso que quando Jacó abençoou José, fala assim, José é um ramo frutífero, frutífero sobre a fronte, porque ele dá frutos em épocas improváveis. Porque é nessa época que se mostra o valor de quem tem fé, de quem tem coragem. Foi, por exemplo, diante da ameaça de Golias, que a fé de Davi mostrou o seu valor. Davi ainda não era um guerreiro, mas todos os guerreiros que se diziam guerreiros, estavam com medo de Golias. Ora, cadê a coragem daqueles guerreiros? Então, tenho medo, né? O cara é grande. Uai, é na hora que o cara é grande que tem que ter coragem. Tem coragem quando o cara é pequeno, não é coragem. Foi diante da fornalha acesa que a fé dos amigos de Daniel foi aprovada. Foi na hora que passou para a fornalha. É que eles falaram para Nabucodonosor, fica sabendo, Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós também não vamos adorar a estátua que o Senhor fez. Isso é fé. E a fé foi aprovada. É nessa hora que, é no ambiente hostil, é na situação de dificuldade, é que a fé e a coragem é necessária. Foi na cova dos leões que Daniel recebeu um grande livramento. E veja só, não é só no Antigo Testamento. Olha no Novo Testamento, quantas vezes Jesus deixa claro que a aridez do ambiente onde Ele nos coloca para ser sal e luz. Olha, veja quantas vezes Jesus deixa claro que o lugar onde Ele nos coloca no mundo para ser sal e luz é um lugar árido, é um lugar hostil a nós, os seus filhos. Lucas 10:3. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Como é que uma ovelha sobrevive no meio de lobos? Com fé e com coragem. Atos 20 e 29, o apóstolo Paulo falou aos presbíteros, né? Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. O apóstolo Paulo está falando da igreja de Éfeso, onde ele tinha pregado. E ele estava indo embora para Roma. E ele fala para os presbíteros da igreja de Éfeso, vão aparecer lobos aqui no meio da igreja. Esse ambiente é um ambiente de vida, mas muitas vezes tem lobos no meio dele. É um ambiente hostil. É nessa hora, cara, que você tem que ter coragem e fé. Depois Jesus ainda diz, Mateus 10:22, todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Oh, Jesus, que desanimador isso. Fala que as pessoas vão gostar da gente. A gente é gente boa. Não. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Ele ainda diz, lá em João 16:2, vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que estará fazendo a vontade de Deus. Puxa, que desanimador ouvir isso. Mas é assim. Ele não engana. É num ambiente hostil que a fé e a coragem é necessária. Ambiente favorável, elas não mostram o seu valor. É nesses dias de dificuldade que nós, como cristãos, temos que mostrar o valor da nossa fé, o valor da nossa coragem, o valor da nossa esperança. É nesses dias. E não ficarmos amedrontados como todo mundo. E não ficar
saem fugindo. É nessa hora. Pessoa de fé, de coragem. Mas se der problema? Se der problema, não perde nada. Se morrer aqui, abre os olhos no céu. O que você quer mais? Quer mais a vida aqui ou mais o céu? Gente, é isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, eu enviei você, era um ambiente hostil mesmo. É ali que você tem que demonstrar a sua fé, a sua coragem, cara. Ainda Jesus diz que nós somos felizes, mas nós não somos felizes quando todos nos aplaudem. Nós não somos felizes quando todos concordam conosco. Nós somos felizes quando nos insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra nós, porque nós somos seguidores de Jesus. Ele diz aí no versículo 12: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 11 e 12. Então, irmãos e irmãs, para concluir a nossa aula de hoje, esse texto de Jeremias 12, do verso 1 ao 6, ele nos ensina essas 3 lições. Dias difíceis, eles não são extraordinários, eles são comuns. Dias difíceis são oportunidades para que nós possamos nos preparar, nos fortalecer. E dias difíceis, dias difíceis ou ambiente difícil é o lugar exato onde são mais necessários a fé e a coragem. Eu gostaria de concluir lendo um texto lá de Apocalipse, porque eu queria aplicar isso aí na nossa vida, na nossa realidade. Eu me lembro que em fevereiro do ano passado eu preguei uma mensagem falando que essa Covid era uma trombeta de Deus. As trombetas de Deus, no Apocalipse, elas matam 1/3 da população da Terra. 1/3, até agora não foi nem 5%. Ou seja, eu não sei se isso vai acontecer com a Covid ou não estou dizendo que vai acontecer. Só estou dizendo que quando Deus envia uma trombeta, a situação não é fácil mesmo, ela é difícil mesmo. Mas é nessa hora que nós, como igreja, somos chamados para sermos testemunhos fiéis. E o texto lá de Apocalipse, capítulo 11, fala que as testemunhas, fala das duas testemunhas que com a sua palavra, elas condenam o mundo. Mas depois que elas terminam de dar o seu testemunho, se levanta o maligno e mata as duas testemunhas. Ou seja, Deus está descrevendo o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser ferida, a igreja vai ser morta. O mundo vai tentar calar o testemunho da igreja. Então, ainda não chegou o tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de nós nos prepararmos, nos fortalecermos, para que quando chegar os dias de maior dificuldade, nós estejamos fortes, nós não neguemos o Senhor, nós não nos acovardemos como todo mundo, nós não fiquemos como a maioria acovardada e amedrontada, mas nós possamos testemunhar com fé e com coragem da nossa esperança, da certeza da nossa salvação e daquilo que nos espera no dia do juízo final. Durante esse mês de junho, nós vamos estudar personagens da Bíblia também, que cresceram em esperança e se fortaleceram no meio das dificuldades. Dificuldades menores fizeram com que eles se tornassem gigantes na fé para enfrentar dificuldades maiores. Na próxima semana, vamos continuar aprendendo e crescendo. E peçamos ao Senhor que nos dê a graça de olhar para esses dias de dificuldade e sairmos deles mais fortes, mais íntimos do Senhor, prontos para o que der e vier. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos trata, Senhor Deus, de maneira com dengo, não aceita, Senhor Deus, o nosso mimimi, as nossas reclamações constantes das dificuldades que enfrentamos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor, Deus, coloca sobre nós a responsabilidade para que nós possamos responder àquilo que o Senhor espera de nós.
porque é na tua força, é na força do teu Espírito, é amparados da tua palavra, é sustentados pelo teu cuidado e pela tua proteção, é que nós nos revigoramos para enfrentar as lutas e as dificuldades e sairmos delas pessoas melhores. Nós oramos, Deus, pedindo graça. Oh Deus, dá-nos graça, Pai. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, quantas coisas estão nos amedrontando, estão nos ameaçando nesses dias que nós estamos vivendo. Mas dá-nos graça, Senhor Deus, de sermos valentes, de sermos corajosos, de sermos pessoas de fé, de sermos a igreja que o Senhor plantou aqui na terra para ser sal e para ser luz, para que no ambiente hostil possamos fazer diferença e assim glorificar o teu nome, estender o teu reino e fazer a tua vontade aqui nessa terra, Pai. Nós não pedimos livramento, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos sair desses problemas ou passar por eles como pessoas melhores para a glória do teu nome. Nós oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical.